A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Nesse momento, estaremos fazendo o resumo da lição de número 12, a ser ministrada no próximo domingo, dia 23 de junho de 2019. Mas antes de começar o nosso resumo, quero agradecer mais uma vez todos os irmãos, irmãs e amigos que têm acessado os nossos vídeos, têm deixado seus comentários, têm deixado também o seu like, e isso é que nos ajuda a continuar com esse nosso projeto. Posto isso, vamos ao título da lição. A Igreja de Filadélfia, um modelo para os nossos dias. Em grego moderno, literalmente, amor fraterno é o significado da palavra Filadélfia. Ela vem de philos, que significa amor, e adelphos, que significa irmão. Texto áureo. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3, 7. Nesse ponto é importante ressaltar que, primeiro, João, ao se virar para ver quem falava com ele, primeiramente viu os 7 castiçais, ou seja, a igreja visível, para depois ver Jesus. Ou seja, as pessoas veem Jesus através da igreja. Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 e 13. Segundo, Jesus fala com o anjo da igreja, isto é, com o líder, para que ele fale com a igreja. Terceiro, o Senhor é santo e requer santidade. 1 Pedro 1,16. Quarto, Jesus é verdadeiro, pois é a verdade. João 14, 6. Quinto, Jesus tem a chave de Davi, ou seja, tem toda a autoridade real, conforme Mateus 28, 18. Verdade aplicada. As qualidades da Igreja de Filadélfia servem de modelo para nós, membros da Igreja de hoje. Compromisso, fidelidade e perseverança. Compromisso, fidelidade e perseverança. Em Romanos 8, de 38 a 39, nova versão internacional, diz assim: Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Objetivos da lição: descrever os aspectos históricos, culturais e políticos da cidade e da Igreja de Filadélfia. Segundo objetivo, mostrar como Cristo se apresenta a esta igreja. E o terceiro objetivo, enaltecer e incentivar as qualidades desta igreja. Os textos de referência encontram-se em Apocalipse capítulo 3, versículos 8 e versículos de 11 a 13. Apocalipse 3, 7 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Ela era perseguida por falsos mestres. O que tem a chave de Davi, que significa a autoridade de Cristo, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A palavra de Deus, em Isaías 43, 13b, diz assim: Agindo eu, quem o impedirá? Capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, a oportunidade da igreja. E ninguém a pode fechar, tendo pouca força.
provavelmente porque não era muito numerosa e fosse composta por crentes pobres e escravos, os quais não tinham influência social e política na cidade. Mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, mas era obediente e fiel ao Senhor. 3:9. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Irmãos e irmãs, eles eram bem-aventurados, conforme Mateus 5, de 3 a 12. Capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Irmãos e irmãs, Jesus guarda a sua igreja da grande tribulação. Capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, o crente que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Capítulo 3, versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Irmãos, pertenceremos para sempre a Deus, a Cristo e ao seu povo. Viveremos com ele em glória. Capítulo 3, versículo 13 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Introdução. Em meio às tribulações, provações e perseguições, devemos nos manter firmes, fiéis à palavra e perseverantes. Só assim poderemos vencer. João 16:33, na Nova Versão Internacional, diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58, NVI. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Ponto 1. Aspectos históricos e geográficos. A Igreja de Filadélfia é uma das 7 igrejas que receberam cartas, conforme registrado no livro de Apocalipse. Somente 2 igrejas não receberam alguma reprovação do Senhor Jesus: Filadélfia e Esmirna. Em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, Jesus envia cartas às 7 igrejas da Ásia. Para 2 igrejas, como visto, Jesus só tinha elogios: Esmirna e Filadélfia. Para 4 igrejas, Jesus tinha elogios e críticas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E para uma igreja, Jesus só tinha críticas: Laodiceia. Primeiro, Éfeso era uma igreja ortodoxa, mas sem amor. Segundo, Esmirna era uma igreja pobre diante dos homens, mas rica aos olhos de Deus. Terceiro, Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás, mas Antipas, seu líder, estava pronto a morrer como Marte por amor a Cristo. Quarto, Tiatira, a igreja, se tornou mundana como a cidade, mas uns poucos crentes permaneceram fiéis. Quinto, Sardes tinha fama de uma igreja viva, mas aos olhos de Cristo ela estava morta, e eram poucos os que ainda não tinham se contaminado. Sexta, Filadélfia.
tinha pouca força aos olhos do mundo, mas era uma igreja fiel, diante de quem Jesus colocou uma porta aberta. Sétimo, Laodiceia. Considerava-se rica e abastada, mas aos olhos de Cristo era pobre, cega e nua. As igrejas nem sempre são o que aparentam ser, mas o Senhor é aquele que examina os corações, Romanos 8:27. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7b. Portanto, Esmirna e Filadélfia são exemplos de igrejas a serem seguidos por nós. Nessa lição, em particular, estamos estudando sobre Filadélfia. 1.1 A cidade de Filadélfia. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades, fundada por colonos provenientes de Pérgamo, sob o reinado de Átalo II, nos anos de 159 a 138 a.C. A cidade estava situada num lugar estratégico, na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. A cidade era chamada a Porta do Oriente. Também era chamada de Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados aos deuses. A cidade estava cercada de muitas oportunidades. Átalo amava tanto a seu irmão, Eumenes, que apelidou-o de Filadelfos, ou seja, o que ama a seu irmão, que deu esse nome à cidade. 1.2 Uma igreja perseguida. A frágil igreja era perseguida tanto por judeus, sinagoga de Satanás, quanto pelos romanos, que não se conformavam com o fato dos crentes não prestarem culto ao imperador e nem aos seus deuses. Mas eles tinham um irmão todo-poderoso, Jesus, que os amava com um amor superior ao amor fraterno, no grego, filéu. Ele os amava com o amor sacrificial, no grego, ágape, e que os guardava de todas as perseguições e perigos, pois o próprio Senhor Jesus disse: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Salmo 41 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Salmo 97:10 diz: odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. 1.3 Uma igreja que ama. A igreja de Filadélfia, como significa o seu nome, era a igreja do amor fraternal e serve de exemplo para nós. A palavra de Deus nos fala em João 13, de 34 a 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos e irmãs, a parábola do bom samaritano, em Lucas 10, de 30 a 37, é um bom exemplo da prática desse amor. O reverendo Martin Luther King Jr. disse: temos que viver juntos como irmãos ou perecer juntos como tolos. Ponto 2. A apresentação de Jesus. A todas as 7 igrejas da Ásia, Jesus se apresenta de uma forma específica, com características especiais. Para a igreja de Filadélfia, ele se apresenta como o santo, o verdadeiro e o que tem a chave de Davi. Apocalipse 3:7.
2.1, o santo. Lucas 1,35 fala de Jesus, o santo que iria nascer de Maria. Assim, e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Hebreus 7,26 fala de Jesus, o sumo sacerdote santo, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. A igreja, orando em Atos 4,30, fala que Jesus é santo. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Os demônios reconhecem Jesus como o santo de Deus em Marcos 1,24, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o santo de Deus. 2.2, o verdadeiro. Para uma igreja perseguida pelos falsos mestres, Jesus se apresenta como o santo e o verdadeiro. Versículo 7. Jesus não apenas se apresenta como o Deus santo em caráter, obras e propósitos, contrastando com os que vivem em pecado. Além disso, ele não é a sombra da verdade, é a sua essência. Ele é o verdadeiro em contraste com os que mentem. Versículo 9. Ele não é uma cópia de Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Havia centenas de divindades naqueles dias, mas somente Jesus poderia reivindicar o título de verdadeiro Deus. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8. Jesus é a encarnação da verdade. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14,6. 2.3. O que tem a chave de Davi? Quem tem as chaves tem a autoridade. Jesus tem não apenas as chaves da morte e do inferno, conforme Apocalipse 1,18, mas também tem a chave de Davi, a chave da salvação e da evangelização. Ninguém, senão Jesus, pode abrir a porta da salvação. A porta estreita da salvação foi e ainda está aberta. Mas um dia, essa porta, ele vai fechar com essa chave, conforme Lucas 13, de 24 a 28. Ponto 3. Qualidades da Igreja de Filadélfia. Tendo em vista que esta igreja não foi advertida, ela possui um testemunho exemplar para os nossos dias. Uma igreja que fez a diferença em seu tempo. 3.1. Compromisso com a palavra. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas guardava a palavra de Deus. Capítulo 3, verso 8. E por isso, espiritualmente, era forte. O coro do hino 505 diz: as palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. O Senhor, que tudo sabe e tudo vê com seus olhos, como chama de fogo, conforme Apocalipse 1:14b, conhecia as obras da igreja e, por isso, lhes abriu a porta da evangelização, que ninguém podia fechar, pois a sua pregação
era fundamentada na palavra de Deus. 3.2 Fidelidade. Ela não negava o nome de Jesus. Capítulo 3, verso 8. Apesar de todas as dificuldades e perseguições que essa igreja sofria, ela podia bradar como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece, conforme Filipenses 4,13. E quem nos separará do amor de Cristo, conforme Romanos 8:35, parte A. Salmo 101:6 diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. 3.3 Perseverança. Para uma igreja que guardou a palavra da paciência de Cristo nas provações, Cristo promete guardá-la das provações que sobrevirão. Capítulo 3, verso 10. A igreja foi fiel a Cristo. Cristo a guardará na tribulação. A igreja guardou a palavra. Cristo guardará a igreja. A igreja de Filadélfia não transigiu nem cedeu às pressões. Ela preferiu ser pequena e fiel a ser grande e mundana. Hoje, muitas igrejas têm abandonado o evangelho por um outro evangelho, mais palatável, mais popular, mais adocicado. Um evangelho centrado no homem, não em Deus. Um desconhecido disse: a coragem não é a ausência do medo, é a persistência, apesar do medo. Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Conclusão: assim como a igreja de Filadélfia era irrepreensível, fiel e perseverante, que possamos ter estas qualidades diante das aflições e perseguições, guardando aquilo que temos de mais precioso, a nossa salvação. Irmãos e irmãs, nesse ponto nós estamos encerrando esse breve comentário. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês. E a minha oração é que Deus continue abençoando a todos nós. A paz do Senhor.